A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na terça-feira já estreou a lição de número 12, pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 14 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 dos jovens, que traz por título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Veja só, professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando a dinâmica. E você já sabe, no final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca aí por gentileza no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, tá bom? Então veja só, recomendo iniciar com a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, mas eu tenho dito aqui. Você pode também iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, mas, no entanto, você vai fazer as perguntas, mas não pode responder. Porque esse momento aqui eu chamo de avaliação diagnóstica, para que você possa perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos concernente àquilo que será estudado, tá bom? Aqui, por exemplo, você pode perguntar: quem é o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Pergunte também para os seus alunos: como comprovar que o Espírito Santo ele é Deus? Pergunte também qual é a função do Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo na vida do cristão e na vida do pecador? Será que todo ser humano tem um Espírito Santo? Olha, será que todo cristão tem um Espírito Santo? Pergunte para os seus alunos. Se você for ver, essas perguntas estão dentro do nosso contexto e tem tudo a ver com o nosso título. Por isso, faça as perguntas e espere a participação dos seus alunos. Ah, pastor, minha turma ninguém participa, ninguém responda. Pronto, nesse primeiro momento, você vai fazer as perguntas e também não vai responder. Se ninguém responder, você também não responde e dá continuidade à sua aula. Até porque seus alunos podem até não ter verbalizado, falado a resposta, mas eles estão pensando. E no decorrer da sua aula, essas perguntas serão todas respondidas, tá bom? Segue as nossas dicas. Agora, após a realização da dinâmica e também dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, fé para crer que o Espírito Santo, ele é Deus. Meus irmãos, vou confessar para vocês. O Espírito Santo, muitas das vezes, tem sido desprezado, desvalorizado em nossas igrejas. É Deus, é Jesus, e que é o Espírito Santo é a força de Deus, é o poder de Deus. Está errado. Nós precisamos acreditar, ter fé, ensinar, pregar, viver
que o Espírito Santo, ele não é a força de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. E vamos comprovar daqui a pouquinho porque o Espírito Santo, ele também é Deus. Você observou, professor, que foi o que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho aquilo que nós vamos estudar, mas não detalhei nada, até porque isso será feito no decorrer de cada tópico. Fiz somente uma abordagem com relação ao título e fiz alguma chamada de ação, uma pergunta e não respondi também, porque seus alunos estejam pensando, tá bom? E fica comigo até o final, porque tem bênção de Deus aqui, viu? Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo de número 17. Presta atenção, nós estamos falando acerca do Espírito Santo de Deus. Estamos falando acerca do Espírito da verdade, que tem diversos nomes: Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito da verdade, mas no entanto é a mesma pessoa, tá bom? É a terceira pessoa da Trindade, que o mundo, que as pessoas que estão no pecado não pode receber, porque não conhece, não reconhece, não aceita, não valoriza. Presta atenção, quando eu falo as pessoas do mundo, são as pessoas que não aceitaram a Cristo. Por que eu faço essa diferenciação? Porque tem muitos jovens que estão dentro das igrejas, mas também não aceitaram a Cristo. Pode ter aceitado a igreja, levantou a mão na igreja, mas levantar a mão na igreja não significa que verdadeiramente a pessoa aceitou a Cristo e está convertido. Agora, todas as pessoas que aceitam a Cristo e se convertem e reconhecem a graça, o poder de Deus, todos estes têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas, no entanto, precisa obedecer, precisa viver segundo a vontade e ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto, e você também pergunte à sua turma: e vocês? Como é que estão sendo direcionados? A minha vida, será que é direcionada pelo Espírito Santo? E a sua vida? Pois as pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo vão fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos fazendo? Agora vamos para o nosso resumo da lição. Somente por meio da ação do Espírito Santo, o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino. Ou seja, o Espírito Santo atua diretamente na vida do pecador, olha, trazendo cada vez mais o confronto do pecado, fazendo com que ele seja convencido do pecado. Então, o Espírito Santo de Deus fala ao pecador, convence ele para que possa se converter, para que possa estar ciente do juízo, do pecado, da justiça de Deus. E este pecador, quando ouve a voz do Espírito Santo, se converte a Cristo, entrega a sua vida. E a partir do momento em que ele entrega a sua vida, o Espírito Santo passa a habitar nele. Presta atenção, o Espírito Santo fala ao pecador, ele fala ao pecador, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando esse pecador aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nele. Por isso, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Você está entendendo aqui o mistério? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Valorize, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala. Presta atenção para não perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Veja só, lá no meu Instagram, todos os dias, eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. Pegue o endereço do Instagram aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também o Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Lá você terá acesso à leitura diária, despertador e um vídeo chamada. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Agora vamos para a leitura diária de segunda-feira. O ser humano tem limitações em compreender as ações de Deus. Terça, o conhecimento humano é limitado. Quarta, conhecemos em partes. Quinta, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Sexta, o Espírito da verdade fala sobre Deus. Sábado, o Espírito testifica de Cristo. No domingo, é o título da lição.
Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Dando continuidade, vamos para o nosso texto bíblico, que está em João, capítulo 16, versículos 7 ao 15. Recomendo fazer uma leitura participativa, compartilhada com seus alunos. Agora vamos para a nossa introdução. Presta atenção, tem pontos importantes, viu? Fica conosco até o final. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Se sua resposta for afirmativa, com certeza você vai gostar da temática da lição deste domingo. Infelizmente, muitos crentes têm um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade. Segundo Stanley Horton, o Espírito Santo tem sido negligenciado no discurso dos séculos. O Consolador não é uma força ou influência. Ele é Deus, tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. Presta atenção, professores. Quem é o Espírito Santo para você? Você acha que o Espírito Santo é uma força? Você acha que o Espírito Santo é um fogo? Você acha que o Espírito Santo é o poder de Deus? Por que eu estou perguntando isso no início? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é a força de Deus, o vento de Deus, o fogo de Deus, mas na verdade não é. O Espírito Santo também é Deus. Sempre eu gosto de perguntar o seguinte: para você, quem é mais forte? Deus, Jesus ou Espírito Santo? Quem tem mais poder? Quem tem mais autoridade? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Deixe aqui nos comentários também a sua opinião e pergunte para os seus alunos, tá bom? Normalmente os alunos dizem: é Deus, é Jesus, é Deus, é Jesus. Ninguém aponta que o Espírito Santo é mais forte, tem mais poder. Mas, na verdade, nós sabemos que os três têm a mesma força, têm o mesmo poder e a mesma autoridade. Deus Pai não é mais forte, mais poderoso do que Jesus, muito menos do que o Espírito Santo. Os três, olha só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é Deus. Tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder. O que vai diferenciar é a função, é o papel que cada um exerce, tá bom? Por isso, fica conosco até o final para pegar mais informações. Vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. No item 1, no Antigo Testamento, observe: o Espírito Santo está presente em toda a Escritura Sagrada. Embora o nome Espírito Santo não seja encontrado no Antigo Testamento, segundo Stanley Horton, o problema teológico a respeito da pessoa do Espírito Santo gira em torno da revelação e compreensão progressiva, bem como da maneira de o leitor abordar a natureza da Bíblia. Mesmo que a doutrina do Espírito Santo não esteja plenamente revelada no Antigo Testamento, tal fato não altera a existência e a obra dele. Em relação ao Espírito Santo, o título mais encontrado no Antigo Testamento é o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor. Presta atenção. O Espírito Santo, ele sempre existiu porque ele é Deus. O Espírito Santo não foi criado por Deus, não foi criado por Jesus. O Espírito Santo, ele é Deus, logo ele é eterno, logo ele sempre existiu. Mas com relação ao Antigo Testamento, a sua revelação, o seu conhecimento foi menor, porque a revelação de Deus é progressiva, como está aqui no nosso texto. Ou seja, a revelação de Deus foi dada ao homem em pouquinho em pouquinho. Quanto mais o tempo ia passando, Deus revelava algo da sua natureza, da sua graça, do seu poder, as pessoas da Trindade. Com o passar do tempo, Deus foi trazendo revelações. Por isso que a revelação de Deus é progressiva, em pouquinho. Com o passar do tempo, chegou até nós a grande revelação de Deus, que chama-se Jesus Cristo Nazaré, o Espírito Santo de Deus, que o povo do Antigo Testamento não conhecia ou não tivera a revelação plena na sua totalidade, tá bom? Mas, no entanto, nós conhecemos. Muitas pessoas questionam, mas por que o Espírito Santo não é citado no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, mas na verdade é o mesmo Espírito Santo. A diferença é a nomenclatura, a diferença é o nome, que o Espírito Santo tem diversos nomes: Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito de Yahvé. Por que isso? São nomes que vão revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua natureza.
Ou seja, os diversos nomes do Espírito Santo servem para revelar a natureza do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Mas, na verdade, tiveram sim várias manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Dando seguimento ainda ao nosso primeiro tópico, primeiro item. Veja só o seguinte parágrafo. O Espírito Santo atuou diretamente com Deus Pai no processo da criação, se movendo sobre a face das águas e dando vida à criação. No livro de Números é dito que Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés para colocar sobre os 70 anciãos, que ajudaria o legislador na gestão do povo que saiu do Egito. O Senhor partilhou o Espírito Santo para capacitar os auxiliares de Moisés. Não podemos concordar com os ataques que, na atualidade, muitos fazem da presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Veja só, meus irmãos, o Espírito Santo sempre existiu porque ele é eterno e ele é Deus. E nós podemos ver o Espírito Santo trabalhando na criação. Quando a Bíblia Sagrada diz, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, e quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, essa palavra se movia dá o mesmo sentido de chocar. Olha, aquilo que a galinha faz com seus ovos. Ela gera vida, ela aquece os ovos para que possa ser gerado vidas. Assim também o Espírito Santo fazia na criação da terra. Quando diz o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, é a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo chocava, dava vida na terra. Ou seja, o Espírito Santo estava atuando, dando vida à criação. Por isso, ele é Deus. E nós podemos também perceber que o Espírito do Senhor, que estava sobre a vida de Moisés, lhe capacitando, lhe dando força, autoridade. Quando foi separado os 70 anciãos, foi tirado dele, de Moisés, e passado para os 70 anciãos, para que estes pudessem estar na direção do trabalho, tomando conta do povo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem autoridade, ele tem poder, ele nos capacita, porque ele é Deus. Dando continuidade, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título, no Novo Testamento. Observe. Ele é apresentado como aquele que encheu a João Batista desde o ventre de sua mãe. Também fez Zacarias, seu pai, profetizar. Em Atos, depois da ascensão de Jesus, vemos ele agindo ao longo de todo o livro. Ele inspirou Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas a escreverem as cartas às igrejas do primeiro século. Na atualidade, ele habita no coração daqueles que creem em Jesus e o capacita a ser testemunha de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Ou seja, o Espírito Santo, ele atuou no Velho Testamento e também atuou no Novo Testamento. Nós já sabemos muito bem que foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria. É isso aí. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o próprio Espírito Santo de Deus. O que é isso? É comprovando o seu poder, comprovando a sua atuação, tanto no Velho Testamento, quanto também do Novo. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, tem autoridade e faz aquilo que lhe apraz. Sobre ele está toda a autoridade. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título, o Espírito Santo e Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo. Ele veio sobre Maria quando ela concebeu. Mais tarde, ele veio sobre Jesus quando ele foi batizado. Segundo Sterner, o revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terreno. Sem a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo não seria cumprida. Ou seja, o Espírito Santo tem sua função e exerce muito bem. Por exemplo, sabemos que foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria. Sabemos muito bem que quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, olha, naquele momento também ele recebeu, enquanto homem, o Espírito Santo de Deus para lhe capacitar, para estar direcionando a sua vida. Após o batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo do Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Chegando lá, o diabo tentou, mas Jesus não cedeu o pecado. Jesus não cedeu à tentação, porque também estava cheio da presença de Deus, estava em oração, estava em consagração. Meu Deus do céu, eu estou lhe falando, aqui o alimento é forte, viu? Quer saber o seguinte, está gostando? Vai aplicar as nossas perguntas, vai fazer perguntas aos seus alunos. Está gostando dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Aproveite também esta oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós estamos enviando para os membros slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, artigos, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos os materiais necessários para que você possa ministrar uma aula, nós estamos enviando para você que é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Entre agora na descrição desse vídeo, clica lá, grupo para se tornar membro, e eu passo todas as informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Custa apenas a Coca-Cola do mês. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o Espírito Santo como Consolador, no item 1, Paracleto. Veja só, significa advogado, defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Título que identifica a terceira pessoa da Trindade como Consolador. Jesus foi o ajudador que esteve ao lado dos seus discípulos durante seu ministério na terra. Ele ensinou-lhes os segredos do reino de Deus e os ajudou. Entretanto, o ministério terreno de Jesus findaria. Ele não estaria mais corporalmente com os apóstolos. Então, Jesus prometeu mandar um outro Consolador, queria fazer por eles o que Cristo havia feito até aquele momento. Veja só, professores, prestem atenção a essa informação, viu? Deus, ele arquitetou o plano da salvação. Olha, foi Deus que projetou, Deus que organizou o plano de salvação, tá bom? Então, Deus é aquele que projetou o plano da salvação. Jesus Cristo foi aquele que executou o plano da salvação. Ou seja, quem morreu na cruz do Calvário não foi Deus e não foi o Espírito Santo, mas sim Jesus Cristo, que também é Deus. Presta atenção à diferença. Deus Pai planeja o plano da salvação. Jesus Cristo executa o plano da salvação, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. E agora o Espírito Santo aplica em nosso coração o plano da salvação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus planejou, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo aplica em nossos corações o plano da salvação. Por isso que ele é chamado de o Consolador, o advogado, aquele que está do nosso lado nos defendendo, falando conosco, nos orientando, nos corrigindo, nos motivando para que nós possamos continuar na presença de Deus. Por isso, dou glória ao Espírito Santo, sim. Te pergunto, você já deu glória ao Espírito Santo? Tem pessoas, irmãos, que têm medo de dar glória ao Espírito Santo. Não é pecado não, meu irmão. Pode dar glória ao Espírito Santo, glória a Jesus, glória a Deus, glória à Trindade. Fique à vontade para dar glória a Deus, a Jesus e o Espírito Santo, porque os três é um só. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título a presença permanente de Cristo.
Jesus tinha que concluir seu ministério para que pudesse estar presente com seus discípulos por meio do Espírito, que guia o ser humano a toda a verdade e respeito de Cristo, tendo como missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja só, Jesus Cristo, ele executou o plano da salvação, morrendo na cruz do Calvário. Mas, no entanto, o Espírito Santo veio para convencer o homem dos seus pecados, para que o homem pudesse entender e reconhecer que ele é pecador e que precisa da morte de Cristo e ressurreição para alcançar a salvação. Então, o Espírito Santo age em nós, nos convencendo, falando conosco que nós somos pecadores, que precisamos de Jesus, que sem Jesus nós não somos nada, nós não temos nada. Então, o Espírito Santo vai agir diretamente com o pecador, mas, no entanto, falando, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo fala com o pecador, fala para convencer. Quando é que isso acontece, pastor? Quando esse pecador está ouvindo a palavra de Deus, seja através do louvor, de uma pregação, de um ensino, de um livro, de um cartaz. Tudo isso faz com que o pecador esteja ouvindo, lendo, vendo a palavra de Deus. Então, nesse momento em que o pecador está tendo contato com a palavra, o Espírito Santo vem e aplica essa palavra, vai convencendo do pecado. Daí a necessidade desse pecador reconhecer os seus erros, reconhecer o seu pecado e aceitar a Jesus Cristo. Quando o pecador aceita Cristo, o Espírito Santo não vai falar mais com ele, vai estar dentro dele. Oh, glória a Deus! Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Vou falar de novo, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Por isso a necessidade de estar sempre limpo. Olha, cuidado, jovem. Converse com seus jovens, por gentileza, viu? Cuidado para que você não venha perder a presença do Espírito Santo. É por isso que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, não sente a presença de Deus, não chora, não fala em mistério, não sente a graça de Deus. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Tem muitas pessoas que, devido ao seu comportamento, têm entristecido o Espírito Santo, têm perdido a presença de Deus na sua vida. Aí vem para a igreja, não dá glória a Deus, não sente poder nenhum, não tem vontade de estar na casa do Senhor. Por quê? Por causa do pecado. Não é o pregador, não é o cantor, não. É o pecado que afasta a presença de Deus da vida do homem. É o pecado. Qual o grande segredo então, pastor? Fugir da aparência do mal, fuja do pecado, fuja de certas amizades que te faz pecar. Converse com seus jovens, por gentileza. Tem muitas pessoas, tem muitos lugares, tem muitos canais, tem muitas redes sociais que faz com que você venha a pecar e com isso perca a presença do Espírito Santo. Vou te perguntar, será que a presença do Espírito Santo não é melhor na sua vida do que certas amizades? Certos lugares, certas brincadeiras, certas conversas? Vigia, crente, que tu vai morar no céu. Meu Deus do céu, peguei pesado não. Precisamos conversar a verdade com os nossos jovens. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por batalha da vida cristã. Enfrentamos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dando coragem, forças para lutar e vencer estes inimigos. Sem a sua ação, não teríamos condições para encarar tão ferozes inimigos que a todo momento querem nos destruir. O Espírito Santo ajuda o crente a mortificar os seus desejos carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Irmãos, presta atenção. Não tem vida santificada, não tem renúncia do pecado, se o Espírito Santo não estiver atuante na vida da pessoa. Porque a nossa inclinação é para o mal, é para o pecado. Nós somos inclinados para o mal. Na verdade, somos influenciados, somos tendenciosos ao pecado por causa da nossa velha natureza. Agora, presta atenção aqui agora também, viu? Quando você aceita Jesus Cristo, olha, você agora recebe o Espírito Santo de Deus, vai passar pelo processo de santificação e vai nascer de novo. Então, as pessoas que nasceram de novo, agora já não são mais inclinados para o pecado, mas sim para o Espírito.
Essa conversa, pastor, eu sou crente, irmão, vigia, meu irmão. Você que nasceu de novo tem que ser inclinado agora para as coisas espirituais, porque o pecado já não pode mais dominar os teus membros. O pecado já não pode mais dominar a tua mente. O pecado já não pode mais dominar as tuas mãos, os teus olhos, o teu coração. Você deve se afastar do pecado. Pastor, com isso o senhor está dizendo que a gente não vai pecar mais? Não, somos pecadores por pensamentos, por ações. Mas, no entanto, o nosso pecado tem que ser por um acidente, sabe? Por não ter vigiado. Não pode ser algo arquitetado, planejado. Não. Tem que ser por um acidente, não vigiou e acabou cedendo o pecado. E na mesma hora precisa se arrepender, confessar e deixar. Presta atenção, nós não somos profissionais do pecado. Como assim, pastor? Nós não somos profissionais do pecado? Não. Tem pessoas que nascem pecando, crescem pecando, acordam pecando, vai dormir pecando. Tem pessoas que vivem para o pecado. Esse não é cristão. O cristão, ele vive para Deus uma vida santificada e direcionada. Agora, quando esse cristão não vigia, quando esse cristão não está em oração, ele pode ceder a uma tentação. Mas eu disse, por um acaso, um acidente, não vigiou. E na primeira oportunidade já pede perdão, já confessa o pecado, já abandona o pecado e volta novamente para Cristo. Porque nós nascemos de novo. E quem nasce de novo tem que ser inclinado para as coisas espirituais. Tem que ter desejo, vontade espirituais. Te pergunto, e você pergunta também na sua turma, qual a sua vontade? Onde está o teu desejo? O que é que te dá prazer? Ler a Bíblia Sagrada te dá prazer? Estar nos cultos te dá prazer? Estar na escola bíblica dominical te dá prazer? Você gosta de pregar, de ensinar, de tocar, de evangelizar? Você gosta de estar envolvido com as coisas espirituais? Porque isso tem que estar na minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos envolver com as coisas espirituais, porque nós somos espíritos. Nós não somos mais deste mundo. O nosso lugar é o céu. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. E para chegar lá, precisamos estar pronto aqui, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. No item 1, revelação, significa desvendar ou desvelar. É Deus revelando ao homem algo que, sem sua intervenção divina, ele jamais teria conhecimento. Deus nos revela a sua vontade mediante a sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Também é ele quem dá entendimento ao homem a respeito das Escrituras. O eunuco etíope precisou de Filipe para compreender o texto sagrado. Sem o Espírito Santo, não conseguimos entender a revelação do Pai para a humanidade. Irmãos, presta atenção. Quem cuida da igreja aqui, sabe? Que ornamenta a igreja, quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. E se você for ver, o Espírito Santo está totalmente direcionado à igreja. Tanto que nós estamos na dispensação da graça, que é também do Espírito Santo. Ele fala conosco, nos aviva, nos alimenta, traz a palavra do Senhor e intercede por nós. Então estamos aqui aos cuidados do Espírito Santo. Se Cristo veio a esta terra, ele não pecou, morreu, ressuscitou, deixou a sua palavra, explicou a palavra, ensinou a palavra, mas depois disso ele foi para o céu. Mas, no entanto, deixou claro que nós não ficaríamos órfãos, pois ele mandaria o Espírito Santo. E assim aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio à terra e está conosco até agora. E o Espírito Santo só vai sair da terra após o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja de Cristo estiver nesta terra, nós estamos ao cuidado do Espírito Santo de Deus, que trabalhou efetivamente também na inspiração da palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa saber, que você quer saber, está na Bíblia Sagrada. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. O que é que eu faço? Que Deus possa levantar um profeta para falar comigo. Nada disso. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Como é que eu faço? Qual a decisão certa? Olhe na Bíblia Sagrada. Irmãos, presta atenção. Chega pertinho aqui, viu? Meus irmãos, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério não pode ser direcionado por profecia alguma. Não pode. A palavra de Deus que vai estar direcionando a nossa vida. Como assim, pastor? Eu não vou fazer uma escolha de acordo com a profecia?
Não, você tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. Agora, se aquela profecia que você ouviu está de acordo com a palavra de Deus, amém, glória a Deus. Toda profecia tem que ser julgada, examinada de acordo com a Bíblia. Se você receber qualquer profecia e ao examinar na Bíblia Sagrada não tem respaldo, vigia, toma cuidado, pode não ter sido Deus. Então, toda profecia de direcionamento da sua vida, do seu ministério, da sua igreja, tem que ser julgada, pautada segundo a Bíblia, porque o nosso livro de fé é Bíblia Sagrada. Os meus passos, o meu ministério, tem que ser direcionado por aquilo que está escrito e não por revelação ou profecia de ninguém. Ah, mas foi o pastor que profetizou, ah, foi a irmã que profetizou, foi a irmã do ciclo de oração que profetizou. A nossa vida não é direcionada por profecias, muito menos por profeta, e sim a palavra de Deus. Com isso, não estou dizendo que nós não podemos acreditar e confiar em profecia. Eu estou dizendo, ao ouvir qualquer profecia, julgue de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, amém, glória a Deus. E se não tiver, não faça. Espere o cumprimento, não precisa fazer nada, porque se for de Deus, vai se cumprir na minha e na sua vida. Você crê? Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título a inspiração. Foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos. Estes compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. A revelação se refere ao material produzido e a inspiração ao método. A palavra inspiração deriva do grego, que por sua vez traz o significado de sopro de Deus. Exatamente o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde a ideia básica é que as escrituras foram sopradas por Deus, sendo o resultado do sopro criativo de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que toda a escritura foi inspirada por Deus, significa o sopro divino. É como se o Espírito Santo soprou aos ouvidos dos autores e eles estiveram escrevendo. Então, a inspiração está no que seria escrito. Presta atenção, nem todo mundo que falou na Bíblia Sagrada, que pregou na Bíblia Sagrada, que disse algo, foi inspirado por Deus. A inspiração está na escrita. Você vai colocar isso na Bíblia. É isso que está na inspiração. Para que você não possa confundir. Por exemplo, na Bíblia Sagrada tem muita mentira. Na Bíblia Sagrada tem fala que foi o diabo que disse. Então, Deus não estava inspirando o diabo. Deus também não inspirou a mentira de ninguém. A inspiração está o que deveria ser escrito. Porque tudo aquilo que está escrito serve para nossa edificação, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus e saber o que é certo e é errado. Presta atenção, Deus não inspirou as pessoas falarem na Bíblia Sagrada. Cada um fez e falou aquilo que quis. Mas, no entanto, tudo aquilo que está escrito foi inspirado por Deus, foi soprado nos ouvidos dos autores e estes escreveram, cada um com as suas características, cada um com o seu conhecimento. Por isso que tem hino, por isso que tem redação, tem texto, tem história, tem poesia, porque cada autor colocou aquilo que ele conhecia, a sua familiaridade, o seu conhecimento, mas a inspiração está no que deveria ser escrito. Por isso, tudo que está escrito serve para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, o que podemos e o que não podemos fazer. Você, por exemplo, já leu a Bíblia Sagrada toda? Olha, você que é cristão, você que é professor do EBD, precisa ler a Bíblia Sagrada toda. Vigia, crente. No segmento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título o agir do Espírito Santo. Observe. Sem a ação do Espírito, é impossível haver uma espiritualidade saudável. Ele que nos leva a orar, jejuar e ler as Escrituras. Sem ele, também não há o Novo Testamento. Em termos gerais, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, somos dependentes totalmente do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para a inspiração da palavra, para a pregação, para o louvor, para estar executando a obra do Senhor. Precisamos do Espírito Santo para estar nos consolando, nos fortalecendo diante das nossas lutas, das nossas dores, das nossas fraquezas. Para que você possa estar alegre, com vontade de orar e orar verdadeiramente, você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Daí a necessidade de não viver no pecado.
porque o Espírito Santo não pode habitar onde tem pecado. É por isso que quando a pessoa começa a pecar, o Espírito Santo vai se afastando dessa pessoa. E este perde logo o interesse de ler a Bíblia, de estar no culto, porque o Espírito Santo que faz isso em nós, chama nossa atenção, nos corrige, nos anima, nos motiva, fala conosco, começa a se afastar da gente. E nós perdemos o interesse de ler a Bíblia Sagrada, participar do culto de doutrina, participar do culto de oração, participar da escola bíblica dominical por causa do nosso pecado. Porque quando nós pecamos e continuamos no pecado, o Espírito Santo se afasta da gente. E como é que nós seremos convencidos do pecado? Como é que nós vamos ter motivação, inspiração para orar e ler a Bíblia Sagrada se o Espírito Santo para de atuar em nós? Então, o grande segredo é se afastar do pecado cada vez mais. Dando continuidade ao nosso terceiro tópico e terceiro item, destaco o seguinte parágrafo. É importante ressaltar que o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes da atualidade. O batismo é uma capacitação a fim de que testemunhem de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse revestimento de poder que recebemos pela misericórdia divina é acompanhado do falar em outras línguas, a glossolária, como ocorreu no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam no cenáculo quando tiveram experiência do falar em outras línguas. Essa mesma experiência ocorreu em Atos 10:46, quando Pedro se encontrava na casa de Cornélio e ali anunciava o evangelho. Também aconteceu em Atos 19, versículo 6, quando Paulo orou por um grupo de pessoas em Éfeso. O revestimento de poder pelo falar em outras línguas, glossolária, é para os crentes de todos os tempos, até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus atuou no Antigo Testamento, atuou na vida da igreja primitiva e atuando até hoje. O poder, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, tudo isso é para mim, é para você. Não acabou na igreja primitiva. Muitos pastores, teólogos acreditam e ensinam que o batismo no Espírito Santo, na verdade, é uma farsa. Isso não pode acontecer hoje. Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo, porque isso foi um dom dado à igreja primitiva. Mas nós sabemos muito bem que a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, é para todo o tempo. Nossos filhos, os pais, os velhos, tem promessa para todo mundo e chegou até a nós. O batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, não ficou no passado, não. É para hoje. Mas para isso, eu preciso buscar. Você precisa buscar e se afastar do pecado. E também acreditar. Muitas pessoas, meus irmãos, não recebem o batismo do Espírito Santo porque não crer, não acredita, não tem fé. E tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Daí a necessidade de você crer, você acreditar, você buscar e receber o batismo no Espírito Santo, tá bom? Com relação a esse termo, glossolária, nós sabemos muito bem que glossolária é falar em línguas estranhas que você nunca entendeu, nunca soube. Essa palavra glossolária vem de duas palavras gregas. São era grossa, que significa língua, e lária, que significa fala. Então, é quando você está falando uma língua que você nunca estudou, nunca ouviu, não tem conhecimento nenhum. Por isso que nós chamamos línguas estranhas. Estranha porque nós não conhecemos, tá bom? Nós não sabemos falar, nós não estudamos nada. Isso vem através de um revestimento de poder, autoridade divina. Então, esse termo, falar em línguas estranhas, no grego é glossolária, que significa falar em outras línguas, falar em línguas estranhas, sem nunca ter estudado. É o que acontece conosco. Quando nós estamos falando em línguas estranhas, nós estamos falando com Deus, nós estamos falando com a igreja. Daí a necessidade de haver também um intérprete no culto, pessoas que são dotadas com dom de interpretação, para que possa falar, trazer a revelação daquilo que Jesus Cristo está falando conosco através das línguas estranhas, tá bom? Te pergunto a você, você já é batizado no Espírito Santo? Não é batizado ainda, mas vai receber em nome de Jesus. Todo cristão precisa ser batizado no Espírito Santo.
Deixo claro, isso não significa salvação. Ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder para realizar a obra do Senhor. Mas presta atenção também, Jesus não vai encher ninguém do Espírito Santo de poder, de autoridade, somente para ficar rodando na igreja, pulando na igreja. Jesus Cristo não vai fazer isso. A intenção dele é que você seja revestido de poder para fazer a obra dele na autoridade do Espírito Santo. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o Espírito Santo, conforme vimos nesta lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que pela fé entregaram suas vidas a Cristo. Permita que ele venha orientar sua vida e o conduza para mais perto do Pai. Ou seja, a grande intenção do Espírito Santo é nos aproximar do Pai, nos aproximar de Jesus, para que a sua vida esteja em santificação, esteja em santidade, buscando cada vez mais. Pastor, eu quero ser um instrumento de Deus. Vive em santidade, se afaste do pecado, deixa ser guiado pelo Espírito Santo, porque as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo vão fazer a vontade de Deus e se afastar do pecado e do mal. Amém? Você entendeu? Gostou dessa aula? Te pergunto, já está inscrito no canal? Não acredito, pelo amor de Deus. Não se inscreveu no canal, não deixou o like, não fez seu comentário. Assim você não me ajuda, né? Fez agora? Deus te abençoe cada vez mais. Irmãos, agradeço a você que é inscrito, você que deu seu like. Que Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Lembrando que a aula não terminou não, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica, para você possa aplicar na sua turma. Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na terça-feira estreou a lição de número 12, pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 14 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Então faz o seguinte, entre no nosso canal, clica lá, por gentileza, em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 11 dos jovens, que traz por título Fé para crer que o Espírito Santo, ele é Deus. Veja só, nós estamos estudando nessa lição acerca do Espírito Santo de Deus. Algo que se destaca muito sobre o Espírito Santo são exatamente os nomes do Espírito Santo, quanto também seus títulos, e nós vamos trabalhar nessa temática, os nomes do Espírito Santo. Você pode fazer o seguinte para a realização dessa atividade, que pode ser tanto no início, no meio ou no final. Depende do seu tempo e da sua organização. Você vai precisar levar para a sala de aula, olha, algumas bexigas. Ei, Jesus, já pode levar as bexigas cheias ou para encher lá na sala de aula. Depende de você. Veja só o que você vai estar colocando aqui dentro dessa bexiga. Você vai pegar uns pedacinhos de papel e vai estar colocando os nomes do Espírito Santo e alguns títulos. É isso aí. Colocou em pedacinho de papel o Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito do Senhor. Vai colocar em pedacinho de papel, vai dobrar, vai colocar dentro da bola, tá ok? Dentro da bola e vai levar para os seus alunos. Aí que eu estou falando, você já pode levar a bola cheia, com o papelzinho dentro, ou você pode já colocar o papelzinho dentro, mas você não vai encher, deixa que seus alunos estejam enchendo.
Aí depende de você, tá bom? Pastor, e quais são os nomes do Espírito Santo? Quais são os títulos do Espírito Santo? Calma, vou passar para vocês agora. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, vários materiais. Nós enviamos para quem é membro do canal. Por exemplo, envio essa dinâmica digitada diretamente no seu WhatsApp. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber todos os materiais do canal Descomplicando a Teologia. Por isso, venha ser membro. Você vai precisar pegar a relação dos nomes do Espírito Santo e vai colocar aqui no papelzinho, tá bom? Você já pode colocar também, se assim quiser, o nome do Espírito Santo e uma pequena explicação. De um lado, coloque o nome do Espírito Santo. Do outro lado, coloca uma pequena explicação, o que significa. Por exemplo, nome do Espírito Santo, Espírito de Deus, encontrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, mostrando a presença do Espírito Santo desde a criação e já revela que o Espírito ele é de Deus porque ele é Deus. Também nome do Espírito Santo, Espírito do Senhor, mencionado em Juízes, capítulo 3, versículo 10, indicando a capacitação divina para a liderança. Nome do Espírito Santo, Espírito Santo. Esse termo é utilizado em várias passagens no Novo Testamento, como em Lucas capítulo 11, versículo 13. Espírito Santo revela a sua natureza, ele é santo. Agora, nome do Espírito Santo, o Consolador. Jesus se refere ao Espírito Santo como um Consolador em João capítulo 14, versículo 16, indicando o seu papel de encorajar e fortalecer a vida cristã. O Espírito de Cristo, visto em Romanos capítulo 8, versículo 9, destacando a relação entre o Espírito Santo e Jesus. Nome do Espírito Santo, Espírito de vida, mencionado em Romanos capítulo 8, versículo 2, representando a vida que o Espírito Santo traz. Ainda, Espírito de sabedoria e revelação, encontrado em Efésios, capítulo 1, versículo de número 17, ressaltando aspectos da obra do Espírito Santo na compreensão espiritual. Meu Deus, é bênção pura sem mistura, viu? Pergunta a você, anotou tudo aí, pegou a referência? Você vai estar colocando, de um lado, o nome do Espírito Santo, do outro lado, uma pequena explicação, vai levar para a sua sala de aula e colocar daqui, ó, na bola de assoprar. Se você quiser, coloca somente aqui dentro da bola e lê para sua turma assim. Chegando lá no início, no meio do final, você vai pedir que os alunos estejam soprando, amarrando, jogando para cima, depois vão estar estourando a bola. E cada um precisa pegar um pedacinho de papel, porque ele vai trazer uma pequena explicação. Qual o significado do nome do Espírito Santo? É bênção pura sem mistura, viu? Não terminou não, viu? Ainda tem mais nomes do Espírito Santo. Observe. O Espírito de adoção, em Romanos capítulo 8, versículo 15, descreve como o Espírito nos adota como filhos de Deus. Ainda, Espírito da verdade,
Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade em João capítulo 14, versículo 17, enfatizando seu papel na revelação da verdade divina, porque nele só habita a verdade. Nele, no Espírito Santo, não há mentiras. Ainda nome do Espírito Santo, Espírito de Santidade, mencionado em Romanos capítulo 1, versículo 4, ressaltando a natureza santa do Espírito Santo. Ainda o Espírito Santo também é chamado o dom de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro se refere ao Espírito Santo como um dom de Deus. Continuando ainda, nome do Espírito Santo, Espírito de Justiça. Em Isaías capítulo 28, versículo 6, destaca a influência do Espírito Santo na promoção da justiça. Ainda, Espírito da Graça, mencionado em Hebreus capítulo 10, versículo 29, enfatizando a natureza graciosa do Espírito Santo. E por fim, o Espírito Eterno, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, indicando a natureza eterna do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre existiu, porque ele é eterno. Veja só, você pode aplicar essa dinâmica de várias maneiras, depende do seu tempo e da sua organização. Você vai estar pegando os nomes do Espírito Santo, vai colocar em pedaço de papel, colocar em bola de assoprar e vai levar para os seus alunos. Chegando lá, eles vão pegar, vão soprar, vão estourar. Após isso, pega o papelzinho e traz alguma explicação também, tá bom? Agora eu pergunto a você, você gostou dessa atividade? Vai realizar? Vai modificar? Pastor, não quer levar bola de assoprar não, como é que eu faço? Pronto, coloca um pedacinho de papel em copo, tá bom? Em uma caixa, em um envelope, e você precisa distribuir para os seus alunos, onde eles deverão pegar o papelzinho e trazer uma explicação. Você também pode fazer o seguinte, o aluno que pegou o papel, ele vai indicar um outro aluno para trazer a explicação. Você tá vendo que tem várias formas de você realizar a dinâmica? É isso aí, por exemplo, eu peguei aqui o papel. Júnior, você pegou o nome do Espírito Santo, foi? Foi, pronto. Escolha alguém para explicar o nome do Espírito Santo. Aí escolheu a irmã Maria. Pronto, Maria, a bênção é sua. Maria vai pegar, ler e trazer a explicação. Então você pode realizar essa atividade ou essa dinâmica de várias maneiras. Depende da sua organização, do seu tempo. Mas pergunta a você é o seguinte, você gostou? Vai fazer? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. E lembrando, viu? Se você quiser essa dinâmica digitada, basta você acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jobs. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito. A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais, porque aqui o alimento é forte.